Boa tarde, Beto, tudo bem? Tudo bem. Bom, para manter um padrão, qual que é o seu nome? Alberto Luiz Bezerra da Silva. Mais conhecido como Beto, né? O Beto surgiu aí do movimento pouco social, do movimento da dança. Perfeito. Quantos anos você tem? 52. Legal. Você é daqui mesmo, de São Paulo? São Paulo, capital. Perfeito. Beto, como que surgiu essa ideia de criar a Casa Florescer? Eu acho que a ideia de ter o espaço de acolhimento para as mulheres travestis e transexuais é pensar o sistema de acolhimento da rede do município, do estado, na esfera municipal, estadual e federal. Eu acho que como administrador de formação, mas como articulador talvez de política pública há 30 anos, eu sempre lidei com esporte, cultura, coisa que de certa forma emerge sobre o outro, né? Você faz essa conexão. E aí quando eu entro um pouco na rede de abrigo, trabalhando com crianças e adolescentes, eu começo a repensar um processo interno mesmo, que em muitos momentos essas violências, as mazelas sociais a quais as narrativas atravessam, elas acabam gerando um impacto. Então eu falava assim, não adianta só trabalhar com a criança, eu tenho que trabalhar com a família também. Então chegou um momento que eu trabalhava com as crianças acolhidas e com os familiares, e isso foi meio que crescendo. De repente dá o boom de pessoas trans dentro da rede de acolhimento. E aí tem uma grande articulação no sentido de entender o que esses corpos políticos dissidentes, eles entram dentro dessa rede, como a gente entende esse processo. É repensar os nossos valores morais, culturais, religiosos e atender o ser humano em sua complexidade. E as coisas vão meio que acontecendo. Daí quando é 2012, a gente começa a pensar nesse centro de acolhida especial para as mulheres travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Porque, de certa forma, essa vulnerabilidade ela é trazida pelo próprio sistema, que te coloca nesse lugar. Hoje a gente vivencia ainda essas mazelas, esses preconceitos, esses pré-julgamentos, onde ser quem se é ainda gera bastante impacto sobre o olhar do outro. E aí, em 2012 a gente começou a pensar sobre esse espaço. Era algo muito novo dentro do Sistema Único da Assistência Social. E como é algo que a gente discute no SUS, Sistema Único de Saúde. E aí pensar essa rede é pensar em você brigar contra um sistema, mas também pensar na dignidade humana. Ou, de certa forma, na garantia do direito de você ser quem você é. E em 2015, de fato, sai do papel para ser implantado em março de 2016. Então, acho que a ideia da casa não é do Beto, é de todo um sistema de garantia de direito. Eu sempre falo que nessa desconstrução, eu não sou o protagonista principal. Eu sou um coadjuvante diante dessas violências a qual este grupo vivencia diariamente. Então a casa ela vem como um outro processo de você conseguir ocupar e ter o direito de ser quem você é, sem nenhum tipo de julgamento. Porque você lida com várias interfaces, né? Tem uma questão de etarismo, tem uma questão racial, as culturas se conversam, mas ao mesmo tempo também essa cultura da violência que tem que ser desconstruída, porque as pessoas elas buscam o quê? Elas buscam afeto, elas buscam direito. E isso é um processo ainda bastante desafiador, quando de repente você vem de outros estados e você só busca o quê? Um atendimento de saúde de qualidade, uma educação que de fato respeite quem você é, sem nenhum tipo de referência à sua identidade ou à sua sexualidade. Então acho que falar sobre esses determinados tabus é falar sobre a pessoa conseguir ser quem ela é. E aí ser quem você é, ainda é um preço muito caro. A gente tem hoje vários outros protagonistas que ocupam esse lugar, mas que o tempo todo sofrem violências verbais, físicas. Então é repensar esse acolher, mas quando é essa ponte que se atravessa junto. Não tem como você fazer determinadas travessias sozinho. É muito desafiador. O medo é muito presente através da sua sombra. Você nunca sabe o que vem à frente e o que vem atrás. Mas para muitas pessoas isso é muito comum. Talvez podemos chamar de ousadia. E para outras não. O medo de ser quem você é. Então eu acho que a Casa Florescer ela vem nesse sentido, de florescer outras possibilidades de você existir. Parece até meio poético, assim, né? Mas é um caminho que é traçado
no meio de muitos espinhos. E aí você faz o plantio de garantia de direitos. E algumas flores semeiam, brotam e ressignificam o processo. E vão criando voz, vão criando visibilidade, que eu acho que é isso. Dar voz e visibilidade às pessoas que antes não conseguiam, talvez, protagonizar uma história. Porque todas as meninas ou os meninos, as pessoas que estão na rua, eles têm uma voz, eles têm um nome, eles têm uma história, mas muitas vezes essa história não é contada, porque a gente acaba deixando passar, a gente acaba invisibilizando um pouquinho mais. Então aquele Beto que começou lá atrás com a criança, com o adolescente infrator, com a mulher vítima de violência, que de repente entra dentro de adversidade, ele começa também a se reinventar. E aí se você pensa no campo da política, a gente avançou. Porque 2016 abriu a Florescer 1, 2019 abriu a Florescer 2, 2021 abriu a 3, que é ligado aos homens trans, Casa João Nery, 2023 abriu o espaço dos meninos gays, Casa 9 de Julho, porque também tem que falar sobre isso. Sexualidade ainda é um tabu na comunidade, na sociedade. E aí quando eu penso também em 2021, tem o Casarão Brasil, daí eu penso na fundação da Rebraca, Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, que é importante falar, que tem algumas casas no Brasil, mas que ainda não tem apoio. E viver de vaquinha, de edital, ainda é um grande desafio, porque são muitas mãos que se entrelaçam para fazer o trabalho. Então eu falo, a história desse espaço, ela permeia várias outras pessoas que passaram, que vão passar. Algumas vão brilhar, vão florescer e outras não. Outras vezes começam outro caminho de novo. Vamos começar de novo a contar essa história. Mas entende que fazer política pública é isso. Garantir direito ainda é um desafio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a luta ela é contínua e assim, força de vontade a gente tem bastante. Perfeito. Hoje em dia você enxerga a Casa Florescer mais como uma comunidade onde as meninas conseguem se apoiar umas às outras e elas se desenvolverem? Um pouco, porque culturalmente a gente tem alguns ajustes ainda que precisam ser feitos. A gente é muito egoísta em muitos aspectos, a gente enquanto sociedade. E pensar esse lugar de reconhecer a dor do outro e reconhecer a sua, não qual dor é maior, qual tem mais intensidade ou não. É entender que essas coisas se completam. Então o que eu digo, é muito importante ver enquanto uma mulher preta se reconhece enquanto esse protagonismo. Enquanto uma mulher travesti de repente 40, 50 anos, também consegue se reconhecer ou orientar uma que tem 18, tem 19, porque são processos que a história tem que ser contada, né? Eu até falo muito sobre isso. Como seria talvez a Brenda Lee, do Palácio das Princesas da década de 80, atuando hoje? Naquela época, naquele momento, a gente falava sobre a questão da vivência com HIV, da sorologia. Hoje tem outras interfaces que permeiam esse lugar. Muitas mulheres travestis e transexuais trabalhavam com o universo da noite, show, glamour. Hoje tem muitas mulheres até, talvez seja um grupo não tão grande, mas que ocupam o corporativo, mas ainda é um grupo pequeno. Então tem vários desafios que vão sendo brotados e, de certa forma, as vozes elas vão se conectando de alguma maneira, com ruído, sem ruído, às vezes corrompida, mas é uma voz única de garantia de direito. Eu estou aqui, eu quero viver, eu quero semear, eu quero florescer, independente da minha dificuldade. De novo, entra essa coisa um pouco da poesia, porque é muito difícil você receber uma flor quando em muitos momentos você só recebeu espinho. Ô Beto, vocês precisam de doações ou mais voluntários? Eu penso que assim, as doações elas são super bem-vindas, porque independente de parceria com o poder público, eu sou muito ousado, eu gosto de coisas mais assim, não digo que maiores, eu acho que a gente tem que sair um pouco das caixinhas. Então, de repente, quando eu tenho apoio para fazer uma ação maior, eu consigo ter um recurso para poder fazer uma alimentação mais adequada, ou de repente doação de roupa, doação de itens de materiais, para higiene pessoal, porque temos o edital e agradecemos sim a Prefeitura de São Paulo, através da SMADES, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e até a instituição a qual eu trabalho, que é a CROP, Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana. Mas, ao mesmo tempo, para além dessa doação, eu acho que é a transformação da pessoa,
que vai até aquele local. Quando conhece as vivências, porque infelizmente as pessoas ainda têm uma mente multifacetada. E o que se vende da nossa comunidade LGBTQIA+, são fragmentos de coisas muito ruins às vezes. E a gente não é só isso, a gente é um determinado arco-íris, a gente tem cor, a gente tem desejo, a gente tem sonho. Então a doação ela vem, mas a gente também pensa nesse processo inverso. A pessoa que traz, ela também se transformar. Porque essa atitude transforma. Eu digo, tem vários espaços que precisam de doação. Então seria muito egoísmo eu falar que só nós precisamos. Às vezes alguém liga e eu falo assim, tem um lugar mais próximo da sua casa. Pode ir lá. Porque se você está doando para alguém, você está fazendo bem. E o bem ele também chega até nós de uma outra maneira. Perfeito. Hoje em dia, como é que você enxerga as meninas da Casa Florescer? Eu vejo a casa como 3 momentos, assim, 4, mas eu vou jogar em 3. O primeiro momento é de você ressignificar a noite pelo dia. Porque no começo, muitas meninas que vieram para o espaço, elas trabalhavam à noite. Com a prostituição, mas como forma de subsistência. Como eu já mensurei aqui, muitas vezes, o primeiro trabalho é o comércio do seu próprio corpo, como subsistência, e não enquanto uma questão específica. Fala assim, é fácil trabalhar à noite? Não, não é fácil. Você lida com várias questões que permeiam esse universo. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho. E tem uma cartela de clientes. Então, o primeiro momento era mudar essa trajetória. O segundo era justamente mulheres que, no meio da pandemia estavam condicionadas a serem expulsas de casa. E eram meninas que tinham outros conhecimentos. Então, não era mais aquela mulher tão vulnerável que a gente conhece da rua. Era outra que tinha sua casa, mas a partir do momento que ela não começou a trazer recurso, dinheiro, ela foi convidada a se retirar. Porque o preconceito, muitas vezes, ele está atrelado ao próprio ambiente familiar, ao território, né, qual essa pessoa reside. E era uma outra dinâmica, porque essas mulheres conseguiram sair mais cedo da casa. Por quê? Elas tinham um conhecimento. E aí que eu descobri, como que essa pessoa fala 3, 4 idiomas, como ela tem toda essa inteligência? Que também é um preconceito. A gente são preconceituosos em desconstrução. Porque era uma ferramenta para não ser violentada. Então, em muitos momentos, essas mulheres se muniam de conhecimento para que os pais não agredissem. Então, eu fico no meu quarto, mas eu fico estudando. Então, eu consegui me munir e quando eu fui convidada a me retirar, eu saí, sim, fragmentada, toda quebrada internamente, mas com conhecimento, porque o conhecimento ele é transformador. Essa voz grita, essa voz quer ser escutada, essa voz precisa ocupar esse lugar na sociedade. E aí, nesse terceiro momento, essa mescla de pessoas que vão se conectando, que vão se fortalecendo, que vão se degladiando em alguns momentos, porque acho que o conflito também faz parte do amadurecimento. Você entender que, às vezes, a outra pessoa tá mais vulnerável do que você, ou está passando por um momento de dificuldade. Porque, em muitos momentos, é aquilo. Ninguém nunca te estendeu a mão. E aí, quando você estende a mão para o outro, você se fortalece, mas é algo que você desconhece. Porque onde você esperava ter esse acolhimento, que era dentro do seu ambiente familiar, não aconteceu. Quando você vai para esse coletivo, que tem essa junção de pessoas, com culturas diferentes, com vivências muito parecidas, mas que ao mesmo tempo tão desafiadoras, você se fortalece, ou você ressignifica. Porque, como eu falo, a equipe ou o próprio sistema, a gente tem muitas lacunas. A gente tem muitos erros e acertos. Mas o que a gente tem de melhor é ter muita força de vontade para mudar o sistema opressor, para transformar um pouquinho essa sociedade. Porque acho que através de um bom trabalho, ou boas vozes que começam a coar, você começa a ter outras lideranças que vão surgindo. Porque eu falo, na rua tem uma voz, na rua tem uma história, e na rua também tem um nome. Perfeito. Você tem alguma história de alguma menina que saiu da casa, quer dizer, ela entrou de uma forma e hoje já saiu da casa e é uma pessoa completamente diferente, passou por alguma transformação? Várias, assim, várias. Mas uma que me chama muita atenção, assim, uma das histórias, né? Mas eu acho que é quando você começa a ocupar um pouco mais o campo do conhecimento. Que como eu também já trouxe aqui,
Às vezes a vivência da rua, você só é um corpo. Quando você transforma esse corpo em conhecimento, você cria uma voz. Então, que começou a fazer faculdade, que passou para uma empresa, foi para outra e hoje tem a sua casinha pagando o seu aluguel e continua estudando. Então, esse mecanismo, ele é bem forte. Como, de repente, tem meninas que continuam trabalhando com a prostituição profissional do sexo, que também é um trabalho. Que, de repente, não moram mais no Brasil, moram fora do Brasil, mas conseguiram estabelecer algo. Mas que, ao mesmo tempo, quando a gente conversa, elas têm uma estrutura emocional um pouco mais fortalecida. Porque, às vezes, as pessoas só precisam de uma escuta. Igual eu falo, né? Todo mundo tem um celular. Mas tem várias pessoas trans que têm um celular e esse celular nunca chama. Porque ninguém te liga. Eu escutei isso de uma pessoa. Ela falou, que bom que você me liga. Porque só você me liga. Ninguém me liga. Perfeito. Uma última pergunta. Hoje, como que você enxerga o ser humano? Acho que o ser humano até deu essa respirada assim. Porque o ser humano ele vem numa constante transformação. Porque a gente está vivendo um mundo extremamente violento, né? Eu acho que a gente cria essa... A gente vive com medo. E esse medo, ele nos atravessa o tempo todo. Porque você vê através da informação, que permeia a política, que permeia a sociedade como um todo, né? Essas questões a nível mundial que acaba atravessando as nossas narrativas mais individuais. Você tem medo de estar dentro de um carro e ser roubado, você tem medo de ser quem você é e ser violentado, você tem medo de ocupar determinados lugares. Mas aí entra a questão da ousadia, né? Da gente falar assim, o caminho ele é feito de forma contínua. Então é você se precaver ou talvez se munir, porque o principal medo é o medo da nossa questão da nossa saúde mental. Como a gente está nesse lugar? Infelizmente a gente vê muitos casos ainda de suicídio. Lidar com essas mazelas de toda essa estrutura que é negligente também faz a gente adoecer. Então a gente sempre procurar uma ajuda ou ressignificar esse processo de dor e transformar em sonho, em luta, em conquista, em possibilidade. Perfeito. Agora, eu falei que era a última pergunta. Tem mais uma. Como que você enxerga a casa florescer e também a sua vida nos próximos 5 anos? A casa eu vejo como um processo contínuo de construção. Talvez, enquanto Beto, eu não queria que tivesse a casa, eu queria que todo mundo conseguisse conviver de forma igualitária nos espaços, e espaços com qualidade, espaços com apoio, espaços com que as pessoas conseguissem, de fato, ser o que elas são e que tivesse uma retaguarda mais adequada. Porque a gente precisa avançar bastante ainda. Isso envolve todos os aspectos, né? A sociedade, a política pública, a nossa execução. E o Beto eu vejo assim, pensando nessa política pública mais afirmativa, no sentido assim de pensar algo que fosse muito para além. Eu sou aquariano é muito ousado, eu viajo mesmo, mas eu viajo até na maionese. Mas o que eu falo, mas a principal viagem que eu tenho é de ver um mundo um pouco mais igual, e eu dentro desse universo, que eu vejo as pessoas como a mim, um homem gay de 52 anos, mas que não precise ter medo do seu envelhecimento. Porque a gente não fala sobre isso, né? O que é envelhecer? Como a gente trata sobre isso? A gente vê muitas pessoas LGBTs mais jovens que estão nesse ápice, né? Do fervo, da luta, da conquista. Mas como a gente pensa esse processo depois dos 50? A gente tem algo concreto? A gente tem algo sólido? Então é manter essa energia, né? Essa conexão, porque quem sabe daqui a um tempo já tem um espaço mais qualificado para tratar desse LGBT com uma idade mais avançada, de pensar algo mais afirmativo. Então eu passo por essas duas vertentes, uma florescer ressignificada e esse espaço em que o Beto consiga ser quem ele é, seja jovem, adolescente ou envelhecente, que a gente vive nesse constante processo, né? Perfeito. Hoje você se identificaria como feliz? Sim, tanto é que todos os momentos que eu acho que sai,
Eu não tenho uma palavra muito pronta para falar sobre todos os processos afirmativos. Eu tenho uma palavra que vem do coração. E o que vem do coração, ele é muito límpido, ele é muito transparente. Talvez venham em alguns momentos palavras meio que técnicas, mas ao mesmo tempo vem a palavra do humano, que toca quem precisa. O que eu sempre falo, que a gente tenha famílias mais acolhedoras, pessoas mais felizes, e entender que se você tem um LGBT em casa, você pode apoiá-lo e não condicioná-lo às mazelas que ele já vivencia no dia a dia. Perfeito. Beto, muito obrigado. Agradeço demais a entrevista. Bom,